Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET do segundo ano do ensino médio, volume 7, semanas 3 e 4. E o tema dele é mudanças de fase. Então, ele vai explicar aqui, vocês leem o texto com calma, que qualquer corpo ele pode ter 3 estados da matéria diferentes: sólido, líquido e gasoso. Eu acho que o mais comum da gente trabalhar, né, para entender essa matéria, é a água. Então nós temos, né, colocamos no congelador, nós temos um bloquinho de gelo, na temperatura ambiente nós temos a água líquida, quando nós colocamos no fogão nós evaporamos a água, ela se torna um estado gasoso. E aí tem uns nomes que aqui está mostrando, né? Quando vai de um estado para o outro, qual o nome que damos para isso? Então, do sólido para o líquido é uma fusão. Então, a fusão da água transforma o bloquinho de gelo na água líquida. A vaporização da água transforma a água líquida em gás. A condensação da água é quando o gás se transforma em líquido. Solidificação. E tem a sublimação também, que é direto do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso. Então, o que é um ponto que o livro vai trabalhar aqui? Quando você, e aí vamos usar a água, né, como exemplo. Quando você pega uma caneca com água, coloca no fogão e liga, ela vai esquentando. Então ela estava na temperatura ambiente, a temperatura dela vai subindo. Chega um determinado momento, e aí nós vamos arredondar aqui, né, que ela vai estar com 100 graus Celsius. Neste momento, a temperatura dela para de subir. E aí formam aquelas bolinhas, né, que a gente vê lá, e ela começa a vaporizar. Então, você começa a ter uma água no estado gasoso. Ela vai saindo da caneca e vai entrando no estado gasoso. E durante todo o tempo que a água está passando por esse processo, ela mantém com uma temperatura constante, porque agora é energia que ela adquire. Não está mais sendo utilizada para a sua temperatura subir, mas sim para o seu estado da matéria se modificar. E dá para calcular isso com essa fórmula. Esse calor latente, então, vai ser o tanto de calor necessário para que uma determinada massa mude de estado da matéria. Aqui no caso tem caloria por grama, né? Lembrando que a caloria é outra forma de representarmos joule, que é uma unidade de energia. Então sempre ficar atento, se está falando em joule ou em caloria, e quando necessário, então, converter de um para o outro. E aqui ele vai falar também sobre a questão da relação entre pressão e temperatura para influenciar a mudança de fase. Então leia esse texto com calma aqui, mas eu trouxe uma imagem que vai nos auxiliar a compreender. Então essa imagem é da própria água. Por quê? O que é 1 atm? A temperatura no nível do mar. Então, uma pessoa que está numa cidade no nível do mar, a temperatura, a atmosfera ali, né? 1 atm é a atmosfera que está acontecendo, a pressão no nível do mar. Então, por exemplo, eu estou em Belo Horizonte, aqui é uma região mais alta, a pressão em Belo Horizonte é um pouco menor que 1 atm. Mas vamos usar primeiro como alguém que está numa cidade, tipo, sei lá, Rio de Janeiro, Vitória, qualquer cidade que esteja no nível do mar. A pressão nessa cidade é de 1 atm. Vamos seguindo aqui essa linha pontilhada, você vê que a água a 1 atm, no 0 graus Celsius, ela sai de sólido e vira líquido, então passa essa reta da azul aqui. Então, de 0 até 100, ela é líquido. Quando passa de 100, ela se torna vapor. Então, essa área aqui, ela é sólido, essa área ela é líquido, e essa área toda aqui para a direita, aqui embaixo aqui para a direita, ela é vapor. Se a gente pegar em Belo Horizonte, vai estar um pouco menos aqui. Então a água não vai evaporar a 100, ela vai evaporar mais ou menos a 98. E se a gente estivesse num lugar mais alto ainda, ela evaporaria numa temperatura mais baixa. Ou seja, quanto menor a pressão atmosférica,
menor a temperatura em que ela vai evaporar e maior a temperatura necessária para ela sair do sólido e ir para o líquido. Onde que a gente vê isso no dia a dia? Panela de pressão. A panela de pressão, ela mantém dentro dela, né, toda fechada, uma pressão muito maior do que um ATM, que é uma panela normal aberta ali no fogão. Então a gente olha essa curva aqui, ó. Na panela de pressão, a água sai do líquido e vai e evapora numa temperatura maior que 100 graus Celsius. Assim, o alimento que está ali dentro, junto com a água que vai evaporar, ele cozinha mais rápido, porque a temperatura ali dentro é muito maior que 100. Já uma panela normal, mesmo com a tampa fechada, mas uma panela normal que não seja de pressão, vai manter aqui nos 100 graus Celsius. Então, por exemplo, feijão. Se eu pôr uma panela cheia de água, colocar o feijão lá dentro e deixar cozinhando, aquele feijão vai ficar um tempão, às vezes até horas, a 100 graus Celsius, até ele ficar macio. Se eu coloco na panela de pressão, em vez de 100 graus Celsius, vai estar muito maior. Não tenho certeza de quanto, mas vamos supor 140, 150. Então aquele feijão está ali cozinhando uma água com uma temperatura maior, ele fica macio mais rápido. Então a gente usa essa propriedade de relação pressão e temperatura na cozinha, por exemplo, quando usamos a panela de pressão. Daí até o nome, né? Panela de pressão. Então eu queria que vocês entendessem que tem uma relação muito prática do nosso dia a dia, dessa relação entre pressão e temperatura. E aí uma coisa que a gente pode reparar, eu estou cozinhando um alimento na panela normal. Eu sei que ela, enquanto a água está ali fervendo e o alimento, né, sei lá, uma batata, está ali dentro da água cozinhando, está se mantendo 100 graus Celsius. Então pouco importa se eu deixo o fogo no alto ou no baixo. A temperatura da água vai se manter a 100 graus Celsius. Mas se eu deixo o fogo no alto, evapora-se toda aquela água mais rápido. Se eu deixo no baixo, a água evapora mais devagar, mas ela se mantém a 100 graus Celsius. Se meu intuito é secar, então, sei lá, eu estou cozinhando arroz e agora já está na hora, né, o arroz já está cozido, eu só quero que aquele restinho de água evapore, coloco no alto, rapidinho ele evapora. Mas se eu quero que um alimento fique macio, se eu deixar no alto é capaz da água evaporar e o alimento ainda está cru por dentro. Então eu abaixo o fogo para evaporar mais devagar e aí dá o tempo do alimento cozinhar sem que a água seque. Então isso é muito utilizado na cozinha. Esse conhecimento, ainda que muitas vezes é empírico, né? Ele é usado no nosso dia a dia. As atividades estão bem tranquilas. Aqui, VOF, com o que a gente conversou, vai ser bem fácil de vocês responderem. Uma questãozinha de conta, bem fácil, ó. Ele te dá a água aqui, já a massa da água, 500 gramas. O calor latente já está em grama, não precisa converter nada. É só usar essa fórmula daqui, né? Que a fórmula já é basicamente as unidades. E fazer a multiplicação, isso você vai encontrar a quantidade de calor que foi transferido. Nesse caso daqui. Ok? Então você tem o valor de L, você tem o valor de M, você vai calcular o Q. Muito tranquilo. E aqui ele vai perguntar qual que é o nome quando sai do sólido direto para o gasoso. Olha na imagem lá e responde, muito fácil. E aqui também precisa lembrar, olha lá na imagem, um por um, e responde na coluna aqui. Tá bem facinho. Se fosse para lembrar de cabeça, né, poderia até dar um pouco de dificuldade. Mas, olhando naquela figura lá em cima, não tem erro. Vocês vão fazer isso muito fácil. Ainda assim, se ficou com alguma dúvida, e você é um aluno das escolas que eu dou aula, me procure pelos meios oficiais de comunicação da escola. Se você não é meu aluno, seja bem-vindo ao meu canal. Tenho colocado vídeos aqui comentando os PETs dos 3 anos do ensino médio de física. Aproveitem, todos vocês já se inscrevam no meu canal. Essa matéria também ela depende muito do que a gente vem estudando anteriormente, então tem vídeos anteriores aí que pode ajudar. Se está tendo dificuldade, dá uma olhada lá. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.